Irmãos, vamos abrir em Atos, capítulo 21, Atos dos Apóstolos. Esse livro, quando ainda não era batizado de Atos dos Apóstolos, ele também foi chamado de Atos do Espírito Santo. Também foi chamado de Atos das Missões. E tem outro nomezinho lá que eu não lembro não. Amém? Atos 21. Versículo 7. Atos 21, 7. Quem encontrou diz amém. Se você não encontrou, acompanha aqui no telão. A gente precisa de outro telão para esse lado, né? Esteticamente a gente precisa de um ali. Mas vamos resolver. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia, eles estão em Cesareia, e vem da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ou amarrando com ele os próprios pés e irmãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Senhor, fala conosco, nos dá da tua palavra, nos dá da tua voz, nos faz entender a tua vontade para as nossas vidas, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Eu queria que você dissesse isso comigo: a vontade de Deus sempre será a vontade de Deus. Eu já ouvi uma história de que uma pessoa viu uma mulher grávida e aí profetizou dizendo assim: serão gêmeos.
você terá 2 meninas. Naquela época não era fácil fazer esses exames modernos de imagem. O pobre não conseguia. E quando a mulher deu à luz, não eram gêmeos, e era um menino. A irmã que profetizou disse assim: Deus mudou os planos. Mudou não. Mudou não. Essa irmã, ela cometeu um erro. E tem que, infelizmente, ser chamada de falso profeta. Mas preste atenção, falsa profetisa. Mas preste atenção, o que foi que houve ali, pastor? Quando alguém profetiza, pastor, esse dom existe para hoje? Existe, nós cremos na contemporaneidade dos dons. Mas nós não cremos que o dom de profecia, ele determina a vida de ninguém. Não determina. Ele confirma, mas direção para a vida de ninguém. O dom de profecia pode dar, viu? Por favor, vou explicar isso aqui. Quando alguém profetiza, ele profetiza por possíveis 3 espíritos. O espírito dele mesmo. Tem muita gente amostrado, querendo aparecer. Tem ou não tem? Tem. Por exemplo, você vai para as igrejas que tem um jeito espontâneo de adoração. Irmãos, eu não critico. A minha igreja não é assim. Eu cheguei aqui, não era, então não vai ser assim. Mas tem igreja que a turma dança na hora do culto aí, roda. Outros dão um aviãozinho. Se alguém der um aviãozinho aqui, eu nem me aperreio. Cuidado de não levar uma queda. Porque se cair é comentário para um século. Então, assim, alguém aqui nessa igreja já se levantou para profetizar e bateu a cara naquela coluna, voltou e sentou de tanta dor. Não vai, Luciano? É bronca. Então, assim, tem gente que se amostra, é amostrado, é quer aparecer. Agora, presta atenção. Não está lendo a Bíblia, não está orando, não está jejuando, e está dizendo que Deus está falando com ele. Irmão, Deus fala através, Deus só falou, presta atenção, Deus só falou usando uma jumenta, porque em cima da jumenta tinha um jumento. Deus não vai estar usando mais jumenta por aí não, gente, não pensa isso. Não pensa isso, não vai nessa vibe. Ah, mas Deus usou até uma jumenta. Não, a Bíblia manda avaliar a vida do sujeito. Você está por aí pintando e bordando e profetizando? Não profetiza para mim, não. Ninguém vai dar crédito. Não é? Então, assim, a pessoa é amostrada aí. Que espírito está movimentando isso? O espírito do homem, o espírito humano. Mas aí existem pessoas, irmãos, que são de má índole. E existem pessoas que, infelizmente, dá lugar ao diabo. E o espírito que se move nele é o espírito do próprio Satanás. Tem pessoas que não querem trabalhar, profetizam para algumas pessoas que eles têm que manter eles. Tem uns pregadores da internet na atualidade, porque a internet é o seguinte hoje, preste atenção. Quer ficar rico? Não é só fazer uma doidice. Faça uma doidice que o povo gosta de ver. Se você chegar a 200, 100 mil seguidores, você já começa a ganhar dinheiro. Porque algumas empresas querem que você faça umas propagandazinhas deles. Aí você começa a ganhar dinheiro. Mas se você chegar a 1 milhão de seguidores, você vai ficar rico. E aí tem uns pastores, irmãos, que estão fazendo coisas absurdas. Esses dias eu falei. Não vou dizer o nome. Porque eu não lembro do nome. Mas se eu lembrasse, eu ia dizer. Porque, infelizmente, eu não tenho um respeito. Não, a gente respeita. Não, a gente não respeita, não. Quem quer brincar com o povo de Deus, a gente tem que denunciar. O camarada chegou assim para uma senhora que tinha perdido um filho. E ele disse assim, e ele profetizou para aquela mulher. Ali não é uma profecia, é uma palavra de revelação. É uma palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento. Aí disse assim, aí disse o nome de uma pessoa. Vou usar aqui o nome, Maurício, que era o nome do filho que havia morrido. Aí a mulher começou a chorar. Daqui a pouco ele fez assim, ele fez uma coisa assim. E fez, mãe, calma que eu estou bem.
Irmãos, isso é espiritismo dentro da igreja. Reencarnação. O Espírito veio e encarnou no profeta. Irmãos, dentro da igreja. É um falso profeta. E é o espírito de Satanás que está movendo ele. Sabe qual é o carro dele? É uma Porsche. Porsche chama-se supercarro. Eu queria tanto ter uma Porsche, mas eu nunca vou ter. E quando eu digo que queria tanto, é brincadeira minha, irmãos. É carro de gente milionária. Eu vi uma entrevista com um desses coaches esses dias aí, e ele com um repórter na casa dele. Irmãos, o cara quer ser milionário, mas você sabe quanto custa para manter uma casa de um milionário? Ele disse, por mês as despesas aqui são 200 mil reais. Aí tem uns pastores vivendo isso. É um espírito que não é o de Deus que está trabalhando nessas coisas. A irmã profetizou que seriam gêmeos. E eram 2 meninas. E nasceu um menino e não era gêmeo. Aí disse, Deus mudou os planos. Diga assim comigo, a vontade de Deus sempre será a vontade de Deus. Já estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? A vontade de Deus, ela não muda. Deus só tem uma vontade. Teologicamente, para a gente tentar ajustar mais as coisas, a gente diz que existe a vontade absoluta e a vontade permissiva. De certa forma, não. Por exemplo, vou mostrar uma vontade de Deus estabelecida. Não matarás. Deus permite alguém matar? Não. Deus permite? Não, que ele está dizendo na lei já. Não matarás. Pastor, mas por que alguém foi e matou? Porque quebrou o mandamento. Alguém foi desobediente, não é que Deus permitiu, é porque nós queremos julgar Deus a partir da nossa perspectiva. Por exemplo, Laura diz assim, pai, eu vou pular aqui essa piscina. Não pula, Laura. Aí Laura vai e pula, só que eu podia dar uma cacetada. Mas eu não dei. Aí eu acho, aí a pergunta é, eu permiti? Aí a gente pensa em Deus assim. Não, Deus podia ter pego pelos cabelos, mas Deus permitiu. Ele não permitiu não, você foi desobediente à vontade de Deus. Só existe uma vontade, irmãos, é absoluta. Deus só tem uma vontade, e a vontade de Deus não existe na Bíblia duas, só existe uma, e diz que ela é boa, perfeita e agradável. Pastor, qual o outro espírito que o homem pode profetizar? Pelo Espírito de Deus. E mesmo assim, diz os especialistas, porque a Bíblia é tantas doutrinas, tantas teologias, e tem uma gente que se especializa mais em algumas. Eles vão dizer o seguinte, a profecia, a nossa profecia, quando alguém profetiza hoje, não é completo e nem é perfeito. Paulo vai dizer, em parte conhecemos e em parte profetizamos. E Pedro vai dizer o seguinte, não coma todo tipo de, não coma toda a profecia não, prove as profecias e retenha o que é bom. Então assim, Deus não muda. O que tem uma música que as crianças cantam aqui que diz assim, o que Deus falou está falado. O que Deus falou está falado. Agora presta atenção. Quando uma palavra dessa vem, e aqui Paulo está voltando da sua 3ª viagem missionária, e ele será preso, e ele será levado para Roma. E ele é preso pelos seus irmãos, os judeus. E ele é entregue aos gentios para ser levado para Roma. E ele está na casa de Filipe. Aí diz assim, um dos 7. Oxe, pastor, dos 7 o quê? Os 7 anãos? Não. Lá em Atos capítulo 6, teve um problema na distribuição da cesta básica. E a igreja procurou os apóstolos para que eles resolvessem o problema. E os apóstolos disseram, nós não podemos deixar a oração e a palavra para servir a mesa. Procure entre vocês 7 homens. Aí fala muitas características, mas dentre elas assim, cheio do Espírito Santo. Dentre eles estava Filipe, um dos 7.
É um dos 7 diáconos. Só que Filipe, ele é diácono, mas nesse texto ele é apresentado como um evangelista. Porque o que é um evangelista? É alguém que ama pregar a palavra de Deus. E esse Filipe possivelmente era um homem que tinha um ministério assim de oração, de poder e de uma ética e de uma moral tão grande dentro da sua casa que os seus filhos eram crentes. Diz que as suas 4 filhas profetizavam também. Diga assim: eu quero ser um homem como o evangelista Filipe, como o diácono Filipe. Não é não? Filipe era uma bênção. Já tem filhos que olham para o pai e dizem assim: eu quero ser feito meu pai, rapaz. Mas teu pai é diácono. Mas teu pai é pastor. Mas teu pai é crente. Sangue de Cristo tem poder. Vala-me Deus. Porque é um pai que é crente, mas não é crente. Deu para entender, né? É crente e não é. Filipe não. Filipe era um cara, a comunidade procurou homens cheios de fé. Para o povo da rua, Filipe era, mas para dentro de casa, uma bênção também. Enquanto ele está ali, ele sai do porto de Tiro, que é um dos portos perto de Sidom, e ali descarrega-se basicamente as coisas de comércio. Depois ele vem para outro porto, que é mais próximo de Cesareia, que é em Cesareia. E agora desce da Judeia um homem chamado Ágabo. E Ágabo também é um profeta. Aí preste atenção. Você não pode achar que Ágabo é um profeta como João Batista, e nem é um profeta como os profetas do Antigo Testamento. A profecia do Novo Testamento, ela é diferente. Então você, como profeta, de vez em quando eu falo isso, mas não é o correto. Você não pode dizer assim: assim diz o Senhor, eu falo contigo. Não. Nessa dispensação, nesse pacto de graça, quem governa a igreja é o Espírito Santo de Deus. E Ágabo diz assim: assim diz o Espírito Santo. E aí ele pega o cinto de Paulo. Quem aqui já ouviu assim diz o Senhor dos Exércitos? Tem muito profeta por aí. Pastor, se alguém chegar para o senhor e dar uma palavra profética, vou. Ontem alguém profetizou para mim depois da festa. A festa da colheita ali foi uma bênção. E no final a pessoa disse assim: pastor, o senhor quer o rolo todo ou pelo menos? Eu digo: todo. Manda o rolo todo. Eu quero mistério. Aí falou lá as coisas. Eu retenho o que é importante. Dentre as coisas, fala uma coisa boa para mim. E é para tu também. Essa não só foi para mim não. Guarda o que tem, para que ninguém rouba a tua coroa. Eu digo: olha o acocho. Né? E eu gosto que quando vem essas coisas, e que não vem com baculejo, com bajulação. Ai, pastor, o senhor está te dizendo que tu é lindo. Olha mesmo, Jesus me conhece mais do que eu, minha gente. Negão feio, matuto, esse é lindo, que lindo. Guarda o que tem, para que ninguém rouba a tua coroa. Olha aí. Né? Aí disse: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu digo: valha-me Deus. Mas olha, Filipe é um homem que tem uma palavra, e nessa palavra ele vai dizer para Paulo que Paulo será preso. Assim farão ao dono desse cinto. O que é que Deus está falando em uma profecia? Deus está falando a sua vontade para uma pessoa. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Queria que vocês colocassem aqui Romanos 12, Romanos capítulo 12, para mostrar essa qualidade da vontade de Deus. Romanos 12. Todo mundo, 1, 2, 3 já? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos santo, que é o vosso culto racional. Versículo 2:
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, quem quer a vontade de Deus para a sua vida? Irmãos, ninguém, por mais distante de uma igreja que esteja, ninguém quer fazer a vontade do diabo. Porque a vontade do diabo, eu acho que, diferente daqui, não é boa, não é agradável e não é perfeita. E ainda diz o texto sagrado que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então ninguém quer. Agora, se a vontade de Deus é revelada e ela é boa, perfeita e agradável, é interessante a gente viver. Sim ou não? Aí Deus revela a vontade dele para a vida de Paulo. Preste atenção. Qual é a vontade de Deus para a vida de Paulo aqui? Que ele seja preso. A gente às vezes não fica só pensando que a coisa é muito boa. Deus abriu o mar vermelho. O povo foi liberto de Faraó. O povo entrou aonde? No deserto. Então assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso não quer dizer que eu vou entrar em um processo de tranquilidade, uma bolha, uma redoma de vidro, onde nenhum problema chegará a mim. Não! Ele está dizendo, tem uma vontade de Deus para a sua vida, e existe um desafio. Viva a vontade de Deus. Ainda que gere dor, ainda que gere tristeza, ainda que gere angústias. Aí preste atenção, quando os que estavam na casa de Ágabo, e quem está falando aqui é o médico, historiador e evangelista Lucas, ele está dizendo assim, nós que estávamos com Paulo, e os que estavam na casa, nos aperreamos, e começamos a dizer assim, não sobe para Jerusalém. Imagina Deus hoje, levanta um Filipe aqui, levanta não, Senhor, em nome de Jesus, e diz assim, pastor Luciano, o senhor vai ter que fazer uma viagem não sei para onde, e lá o senhor vai sofrer essas afrontas, essa, e vai ser bom. E vocês ouvindo isso, vocês vão achar bom? Mas a gente cuida do bichinho tão direitinho aqui. E lá vem Deus dizendo que ele vai comer o pão que o diabo amassou lá. Não vá não, pastor. Mas vejam só, quando as pessoas começaram a dizer assim, não vai, Paulo, o que é que eles estão dizendo? A gente não quer a vontade de Deus. A gente não quer a vontade de Deus para a vida de Paulo. Ainda que seja luta e adversidade, ainda que seja coisas difíceis, para a vida de alguém que está aí passando, que está aqui essa noite, e você sabe, queira a vontade de Deus para a vida dele. Queira a vontade do Senhor para a vida dele. A vontade de Deus nem sempre é confortável. Esses dias eu estava passando por um processo, os meus pastores aqui me aconselharam, me acompanharam, e o coração endurecido com a causa, não é? E eu dizendo, meu Deus do céu, me ajuda. Mas a gente sabe qual é a vontade de Deus, não, Senhor? A gente sabe, só que a gente fica trancado, a gente fica duro, ou então a gente fica muito quebrantado e com medo de enfrentar a situação, e a gente não quer às vezes fazer a vontade de Deus. E aí preste atenção, o apóstolo Paulo, ele é quem será a vítima, ele é quem sofrerá, ele é quem padecerá. E na sua ida, quando a gente lê aqui, continua lendo o texto, ele sendo levado para Roma, ele vai em um navio, irmãos, que enfrenta uma tempestade chamada Euroaquilão, e lá em uma das ilhas, que eu não recordo qual, o navio se quebra, afunda a alguns metros de distância da praia, mais ou menos 200 metros, eles escapam por um triz. É uma luta tão grande, não só a prisão, o mar, e quando chega em Roma, o homem vai ser julgado, poucas pessoas estão do seu lado, é meio que abandonado. Ele vai dizer depois que naquele primeiro julgamento havia algumas pessoas, já na outra prisão que ele vive, 2 prisões, ele já não tinha mais ninguém com ele. Mas assim, Paulo está começando a viver os dias mais difíceis da sua vida, porque daqui por diante Paulo vai enfrentar coisas na sua alma que machuca, e dentre elas é a solidão. A solidão. A solitude
é tranquilidade, mas a solidão não é coisa saudável. Quem aqui é casado, levante a mão e fica com a mão levantada. Quem aqui é casado, levanta a mão, fica com a mão levantada. Bora! Quem é casado, levanta a mão, fica com a mão levantada. Quem estiver perto dele, diga assim: cuida, para não ficar só. Porque às vezes a gente está vivendo com uma pessoa e a pessoa é chata, é cabulosa, é arengueira. Eu não sou. Deus me livre de viver comigo. Mas olha, a pessoa é chata, é cabulosa. Aí você se separa. Preste atenção. Se lá na escrita de Deus, Deus disse assim: esta será a tua última mulher, este será teu último homem. Aí tu se separa ainda jovem. Aí tu fica solteiro. Aí tu começa a ser pipa voada, urubu da carniça dentro da igreja. E atira para um lado, e atira para o outro, e vai ficando velho. Daqui a pouco 5 anos, 10 anos, 70. E se não se cuidou, só daquele que tomou Coca-Cola todo dia, possivelmente vai chegar diabetes, outras doenças, pressão alta. Aí fica o velho, solitário e quebrado. E eu digo o seguinte: cuida, porque vai chegar uma época que tu vai ficar feio, pobre, doente, e vai ter a velha ou outro velho que vai dizer assim: eu é que não quero, que eu não sou moleta. Então cuida para não entrar no processo de solidão. Paulo entrou e Paulo disse que não era bom. Ele disse: me tragam aí Marco, João Marco. Quando foi para a segunda viagem missionária, ele disse: não quero João Marco. João Marco abandonou a gente. Mas quando ele estava preso, ele disse: traz Marco. Porque a solidão acaba com a gente e a gente se arrepende tarde. Porque há arrependimentos que nele vem restauração, mas tem arrependimento que não tem mais restauração. A Bíblia diz que Esaú procurou com lágrimas um lugar de arrependimento e não encontrou. A solidão é dolorosa. Um dia uma irmã ligou para mim, falou sobre a situação de família dela e disse assim: desliga esse ventilador aí, menino. Isso aí faz mal nesse frio que está. Só se tiver alguém com TPM, aí fica de boa. Eu entendo essas coisas. Não é não? Que frio. Está frio? É que sua, né? Tá ligado, deixa. Ó, queridos irmãos, a solidão machuca, maltrata. Um grande cantor e compositor aqui de Recife disse assim: a solidão é fera, a solidão devora. Alceu Valença falou isso. Que poesia com tanta profundidade. E olha, meus irmãos, está um monte de gente dizendo para Paulo: não sobe para Jerusalém. Sabe o que é que está dizendo? Não faz a vontade de Deus. Psst, olhe para cá. Não faz a vontade de Deus. Aí veja o que diz o apóstolo Paulo. Então, ele respondeu, versículo 13, coloca lá para a gente ver: que fazeis chorando? Aqui vem uma primeira lição para nós fazermos a vontade de Deus. Você precisa ser forte. Você pode pegar na mão de uma pessoa e dizer assim: seja forte. Diga: a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, mas você precisa ser forte. Quem vai ser forte? Dê um glória. Seja forte. Seja forte, porque às vezes fazer a vontade de Deus é viver situações cabulosas, é viver situações chatas. Paulo seria preso. Não é o tanto que você vai viver, não é o tanto que você vai enfrentar, mas para viver a vontade de Deus você precisa ser forte.
E por que eu tomo aqui essa palavra forte? Porque o chorar representa fraqueza. Se Paulo fosse se render ao choro das pessoas, ele não iria, e ele não teria escrito as conhecidas cartas da prisão, que são bênçãos para as nossas vidas, que são bênçãos para a nossa história. As pastorais foram lá na prisão escritas. Filipenses, que carta extraordinária, dizendo que um homem pode se alegrar, ainda que a adversidade seja grande. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se não fosse aquela prisão, ele não teria dito: aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, porque ele é fiel. Então, Paulo está vivendo a vontade de Deus. Paulo quer viver a vontade de Deus, mas para viver a vontade de Deus, você precisa ser forte. E Deus falou isso para Josué. Deus viu Josué como possível, ou melhor, como o substituto de Moisés. Sabia a liderança que Moisés era, sabia a dificuldade que o povo era, e sabia a luta que iriam enfrentar dentro da terra para conquistar a nova Canaã. Deus olhou para ele e disse: é você. Agora tem um detalhe: seja forte. E Deus fala com cada um de nós que aqui estamos essa noite: seja forte, seja forte, seja forte, seja forte. Há uma vontade para ser vivida, há uma vontade para ser cumprida, e ela não é fácil de se viver, apesar de ser saborosa, apesar de ser bênção, boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. Seja forte. E aprendi uma coisa na minha mocidade. Eu sou filho caçula. Tem alguém mais dengoso no mundo? Tem? Tem não. Porque o pai e a mãe pegam o cachorro. Irmãos, eu tomei mamadeira até 13 anos de idade. A Copa de 85. Carlos voou. Quem lembra de 85? Os velhos, a turma velha aqui. Quem lembrou? 86. Carlos voou, a bola bateu na trave, nas costas dele e entrou. Lembra? Eu estava no sofá, uma turma de gente em casa, e eu com a mamadeira assistindo o jogo. Você está rindo porque não foi você com aquela mamadeira? O cara fica frouxo, o cara fica fraco, o cara não tem iniciativa. Aí vem o Senhor. Aí vem um Senhor que durante toda a vida, toda a história, olhou para o cidadão e disse assim: poxa, a família está estragando, poxa, a família está mexendo com ele, mas eu não sei como, eu vou fazê-lo forte, porque ele terá que ser forte. E olha, não é fácil não. Tem hora que para enfrentar os bodenses o negócio é sério. Mas eu digo: pode vir quente que eu estou fervendo no nome do Senhor. Porque falta às vezes força, falta às vezes ânimo, mas há uma força que vem do céu e que já foi colocada no teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Vamos todo mundo dizer isso bem forte: seja forte. Diga: eu serei forte e eu vou fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aí Paulo diz assim: vocês estão chorando, e com isso vocês estão quebrando meu coração. Aí vem a segunda lição: vocês quebram de outro, o meu não. Para fazer a vontade de Deus, você não pode se deixar influenciar pelas pessoas que não querem o seu bem. Sempre que a gente não quer fazer a vontade de Deus, ou quando a gente quer, Jackson, não era não? Eu confessando aqui com eles agora, confessionário de pastor, eu conversando com eles uma situação, e eles faziam assim: faça isso não, faça isso não. Mas na maioria das vezes, quando você quer fazer a vontade de Deus, tem uma turma dizendo assim: faz não, rapaz. Paulo queria ir ser preso, mas Lucas, o evangelista, disse: não vá não. E eles estavam falando de maneira boa e positiva: vai não, Lucas. Paulo disse que eles choraram, né? Vocês estão chorando, estão quebrando meu coração, mas eu vou. Jesus, quando fala da influência da igreja, ele diz assim: vocês são sal e vocês são luz. Apaga a luz da igreja aí. Não dá para apagar aqui não, agora não.
Vamos imaginar que está tudo apagado, está faltando energia em Recife. A vela é uma luz bem fraquinha, é ou não é? A escuridão todinha que está aqui é muita escuridão, não é? O que é escuridão? A ausência de luz. Mas aí a gente acende uma vela. Alumia ou não alumia? As trevas são dissipadas. Então Paulo, ele está se posicionando como sal da terra, como luz do mundo. E ele está dizendo assim: o choro de vocês não vai mudar o meu alvo. O meu alvo é fazer a vontade de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para ele: pode chorar. Você não vai mudar a minha opinião. Diga: meu alvo é Cristo. Hein, Celsa? Nosso alvo é Cristo. Nada vai mudar a minha opinião. Você não pode se deixar mudar. Porque tem alguém dizendo para você: desista, pare, não vá. Vai. Dá mais um passo. Outro dia eu preguei aqui dizendo: age, insiste, persiste, Deus vai te ajudar. Pastor Luciano, mas Paulo comeu o pão que o diabo amassou. Foi não, foi o pão que Jesus amassou. Foi o pão que o Senhor amassou. Oxente, Jó disse assim: eu recebi o bem do meu Deus, eu não vou receber o mal. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí veio os amigos. Olhe, pense nos amigos. Eu quero amigo como o de Jó. Ah, mas eles disseram um monte de coisa ruim. Disseram, mas eles ficaram do lado dele 7 dias, calados, sentados na cinza, sem dizer nada. Sabe como estava Jó? Fedendo. Ele disse que a 30 dias, ou melhor, a 30 metros de distância, o cara sentia a carniça dele. E os amigos ficaram lá. Se fosse eu, que eu não aguento o cheiro, eu ficava fechando a venta, mas eu ficava perto de Jó. Ô Jó, não é não? É o que falta. Mas tem aquela turma que fica do contra e chora. Não vai não. E olha, eu sou chorão. Alguém está contando uma coisa muito alegre. Eu choro. Está contando. Dos 13 anos de mamadeira sobrou o choro. E um problema com intolerância à lactose. Hoje eu tomei um sorvete e disse: meu Deus, não vou conseguir ir para o culto não. Fui no banheiro com 10 minutos. Mas assim, irmãos, as pessoas choraram. E Paulo disse: vocês estão quebrantando o meu coração. Estão quebrantando. Mas eu quero que fique claro, ele está dizendo isso nas entrelinhas: eu não vou me influenciar. Vamos dizer isso com a mão esquerda levantada. Mão esquerda. Vamos dizer isso: eu não vou me influenciar. Diga: eu não vou me influenciar. Porque eu nasci para influenciar. Diga: eu não vou me abater porque estão zombando de mim. Diga: eu não vou me abater porque me deram uma rasteira. Diga: eu não vou me abater porque querem me destruir. Diga: eu também não vou morrer porque querem me matar. E eu não vou ficar aqui parado porque tem gente chorando. Eu vou pegar um lenço, dar para cada um e vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Não seja influenciável. Você nasceu para influenciar, você foi chamado para influenciar, e Jesus disse isso para mim e para você: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Olha, quando uma carne é deixada sem refrigeração, e era o que acontecia antigamente, colocava sal. Não tem tapuru que coma aquela carne, porque o sal, ele preserva. E aonde existe trevas, em uma época que não havia as hidrelétricas poderosas, somente umas lamparinazinhas, parecendo aquela lâmpada do mágico lá daqueles filmes, irmãos, acendia-se, e as trevas tinham que bater em retirada, porque nós fomos chamados para influenciar, e não para sermos influenciados. Se formos influenciados, a gente para. A gente não faz a vontade de Deus. Mas se nós formos influenciadores, nós vamos ser presos, vamos ser entregues aos gentios, mas o nome do Senhor será glorificado. O que é que o seu amigo está dizendo porque você agora é crente? Tu é besta, sou. Tu é doido, também.
Espera aí, meu irmão, vai deixar de pegar as minas e deixar o inferno também. Mas tu vai estar deixando de fumar uma maconhazinha e de ir para o inferno fazer mal ao pulmão. Fiquemos de pé, irmãos, que eu não vi a hora. Aí ele diz assim: por que você chora quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que é que Paulo diz por último? Eu tenho um propósito. Quem aqui tem um propósito na vida? Pastor, não sei o que é propósito não, pronto. Quem aqui não tem casa? Ora para Deus te dar uma casa, agora faz disso um propósito, é capaz de você conseguir. Pastor, eu sou solteiro e quero me casar. Faz um propósito no teu coração. É um propósito. Esses dias eu parei todos os propósitos da minha vida para tentar resolver um. Eu acho que Deus está resolvendo. Não sei se vou conseguir, mas eu acho que Ele está resolvendo. Mas Paulo disse assim: não adianta choro. Eu vou para Jerusalém, porque eu estou pronto. Sabe por que ele estava pronto? Porque quem tem um propósito tem um alvo. É um alvo a se alcançar. E quem tem um alvo e uma meta não se perde pelo rebombear das ondas fortes do mar. Não se perde pelos trancões e empurrões da vida. Mas diz o que ele diz: eu estou pronto não só para ser preso, eu estou pronto até para morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ser forte, influenciador e não influenciável, e ter propósito. Sabe qual foi o resultado de Paulo? Cadeia. Foi solto por algum tempo, aí tocaram fogo em Roma, disseram: é Paulo, mandaram prender ele novamente. Sabe? Machado, o algoz decepou. O cientista diz que por 3 segundos os olhos ainda enxergam alguma coisa. E é separado a cabeça do corpo. E o maior teólogo da igreja cristã, o maior formador de opinião, o maior doutrinador do mundo, morre. Mas a sua morte é fazendo a vontade de Deus. E a gente olha para ele e diz assim: eu quero ser como Paulo, um homem que viveu para a glória de Deus.